ocupar muito o seu tempo. O seu tempo pessoal começa a ser pouco atrás dessa busca. E o tempo para Deus, como vai ficar? Então eu quero trazer aqui no livro de Lucas, Lucas 12, versículo 13 em diante. Aqui o subtítulo fala acerca da parábola do rico insensato. Então eu quero trazer essa mensagem, e eu quero que você abra o seu coração, abra a sua mente, para que você possa ouvir e aplicar na sua vida conforme o Senhor irá nos instruir em nome de Jesus. Então aqui no versículo 13 a palavra diz: e disse-lhe da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Então Jesus estava ao meio da multidão, de repente chegou um lá e clamando ali, levantando em tom alto de voz, falando com Jesus, chamando ele mestre, diz ao meu irmão, fala ao meu irmão que reparta comigo a herança. E no versículo 14, mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E Jesus continua dizendo a esse homem e àquela multidão que estava ali, e disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus, Ele está trazendo uma direção, e hoje nós vemos nos dias atuais, muitas pessoas, às vezes não distante da igreja, sendo medidas pelo aquilo que tem, tendo os seus privilégios, pelo aquilo que possui. Mas aqui o Senhor, Ele fala claramente conosco, que do mais simples que estiver aqui, se for um homem compromissado, um homem fiel ao Senhor, um homem de uma verdadeira aliança aos princípios de Deus, este homem tem respaldo de Deus. Amém. Então nós vemos aqui que chegou até Jesus uma determinada situação, uma situação entre irmãos ou família, acerca das preocupações com a herança, preocupação com as coisas materiais. E essa pessoa, ele não havia entendido do verdadeiro propósito de Jesus, a vinda de Jesus aqui na terra, que é para a salvação, que é para a libertação. E ele chegou preocupado com as coisas materiais, daquilo que de repente ele poderia estar perdendo. E nós somos muito ministrados que aquele que perde a vida por amor a Cristo Jesus, que deixa pais, mães, filhos, esse alcançará a vida eterna. Amém. Mesmo que ainda morra, em Cristo Jesus viverá. Eu quero trazer essa palavra, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Nós vemos aqui que Jesus, ele fala claramente, e quando fala acerca de avareza, avareza é uma palavra, eu vejo como uma ação maligna, eu vejo como uma ação que vem pelas ações do demônio para atrair os verdadeiros cristãos
os verdadeiros crentes, os homens, para um mundo de ilusões. Porque nós vemos que a palavra aqui nos instrui que a avareza, ou seja, a cobiça, a avareza na realidade é quando a pessoa não está contente com o que ela tem. Ela não valoriza, ela não reconhece aquilo que ela tem, sempre querendo muito mais. E nós vemos aqui que essas ações, elas são cumpridas diariamente neste mundo aí fora pelos ímpios. Nós vemos que os ímpios às vezes viram dia e noite correndo atrás da riqueza. E essa riqueza, para esses que ainda não conhecem a palavra de Deus, que não é o seu caso, nós temos que entender e sermos claros conosco que a riqueza, diante da promessa que Deus tem para a nossa vida, ela não fará diferença alguma quando chegar o dia do juízo. Quando chegar o dia do juízo, a diferença de riquezas não te colocará em lugares melhores. Mas a diferença que vai fazer é a riqueza da sua obra, é a riqueza do seu trabalho, é a riqueza da sua dedicação ao reino de Deus. De que forma que você está servindo, de que forma que você está honrando a Deus. Então a riqueza, a princípio, ela representa aí fora, não para você em nome de Jesus, mas ela apresenta uma segurança que é uma ilusão para a vida eterna. Eu quero que você comece a entender essa mensagem, porque atrás dessa riqueza, atrás dessa busca, muitos são os que estão desfalecendo na fé em Cristo Jesus. Muitos são os que estão se perdendo, porque como a palavra diz no início, aquele que ama o dinheiro, ele nunca se fartará da sua renda. Então eu quero deixar essa advertência a vocês, como Jesus está aqui nos advertindo. Eu quero que você entenda que a avareza é algo de um ser humano, um homem egoísta, que pensa mais em si próprio. Ele pensa mais nas suas necessidades e nas suas seguranças, no seu conforto. Então a pessoa egoísta, ela começa a entrar nessa linha e buscar coisas materiais, ao ponto de virar dias e noites atrás dessa riqueza, e se esquecendo do principal, que é buscar primeiramente o reino de Deus. A palavra do Senhor é muito clara nas suas promessas conosco. Ele diz que se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a justiça, todas as coisas que se faz necessário para que nós vivamos aqui na terra, vivemos com saúde, vivemos em família, vivemos supridos na necessidade, tudo isso será nos acrescentado. Eu quero que você entenda nesta noite que o Senhor Jesus, Ele usou dessa palavra, desse homem que aqui a Bíblia não fala, e ali daquela pergunta, daquele clamor daquela pessoa, Ele ali já fez uma pergunta. Então eu quero que você entenda que Jesus, Ele nos trouxe, não para colocarmos diante deles acerca de problemas materiais. Esses problemas materiais que você tem passado, talvez alguma necessidade, tudo isso será suprido na sua fidelidade com o Senhor. Então não carece você brigar, não carece você discutir, porque
Pode sim e deve, mas com cuidado, com diligência. Você precisa entender